Gloria al Señor. Hoy le estaba poniendo un título a lo que quiero compartir Hoje estava a tratar de colocar um título àquilo que desejo compartilhar convosco y le he puesto miserable o misericordioso. e coloquei o título de Miserável ou Misericordioso. ¿Tú qué quieres ser? O que é que tu queres ser? ¿Tienes duda? Tens dúvidas? Porque cuando alguien se queda en silencio es que no sabe qué responder. Porque Yo lo tengo claro. Porque quando ficas em silêncio é porque provavelmente não sabes o que responder. Eu, na realidade, tenho claro aquilo que quero ser. Yo quiero ser misericordioso. Eu quero ser misericordioso. Porque es la alternativa que nos queda. Porque é a alternativa segura que temos. O somos miserables Ou somos miseráveis, o somos misericordiosos. ou então somos misericordiosos. Estoy mirando en el diccionario qué significa eso de miserable. Estive a buscar no dicionário o que é que significa ser miserável. Y entre las diferentes explicaciones que nos da, E de entre as diferentes explicações que são mostradas, habla de ser avaricioso fala de ter avarícia y precisamente inmisericordia, es decir, el que no tiene misericordia de los e demás. fala de ser imisericordioso, significa não ter misericórdia dos demais. Vamos a leer en la palabra, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículos 14 al 19. Vamos ler Apocalipse 3, 14 ao 19, a mensagem do anjo à igreja de Laodiceia, que diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. La iglesia puede decir de sí misma que es rica, A igreja pode dizer dela mesmo que é rica, que ninguna necesidad tiene, que não necessita de nada, que está completa, que está plena, que se goza en la presencia de Dios y en su santidad, que se alegra e se goza na presença de Deus e na santidade de Deus, pero no importa lo que uno piense de sí mismo, mas não é importante aquilo que nós podemos pensar de nós mesmos, sino lo que Dios dice de su iglesia. mas sim aquilo que Deus diz acerca da sua igreja. Y esta iglesia orgullosa, E esta igreja orgulhosa, la iglesia de la Odisea, a igreja de Laodiceia, tenía un concepto de sí mismo equivocado, tinha um conceito de si mesma totalmente erróneo, porque estaba centrada únicamente en sí misma. porque estava concentrada em si mesma. Cuando nosotros estamos tan preocupados de quiénes somos, Quando nós nos preocupamos apenas por aquilo que nós somos, cuando estamos preocupados de tener estructuras e iniciativas para nosotros mismos, quando estamos apenas preocupados em ter estruturas e iniciativas à volta de nós mesmos, y cuando tenemos planes, esos planes son únicamente para el enriquecimiento y el crecimiento de nosotros mismos, quando os planos e projetos que temos são simplesmente acerca do enriquecimento e crescimento de nós mesmos, nos parecemos mucho a la iglesia de la Odisea. então estamos a parecer-nos exatamente com a igreja de Laodiceia. Una iglesia que se creía perfecta, Uma igreja que pensava que era perfeita, a la que sin embargo Dios le dice que es una iglesia miserable. mas no entanto Deus olha para ela e diz-lhe que ela é uma igreja miserável. Es decir, que está caminando hacia la miseria personal, Que está a dirigir-se para a miséria pessoal, porque lo que está generando es solamente algo sobre sí mismo. porque aquilo que está a gerar é algo acerca de si mesma. Y algo que tenemos que reconocer es que en nosotros no está la gracia y la sabiduría.
E aquilo que nós devemos reconhecer acerca de nós é que em nós mesmos não está nem a graça nem a sabedoria. que nos viene de Dios. Isso vem de Deus. Y si estamos centrados en nosotros mismos, E se nós nos centramos em nós mesmos, lo único que vamos a conseguir es terminar siendo miserables. aquilo que vamos obter é terminar a ser miseráveis. Por eso el ángel le aconseja a la iglesia que Por se eso- vuelva de su forma de actuar. Por isso o anjo aconselha à igreja que volte, que se torne da sua forma de agir. Y deje de ser vergonzosa para convertirse en gloriosa. E deixe de ser uma vergonha para se possa converter numa igreja gloriosa. Es decir, una iglesia que manifiesta la gloria de Dios en medio suyo. É, por assim dizer, uma igreja que manifeste a glória de Deus no seu meio. Me estaba viniendo ahora a la mente la película esa del Grial, del Santo Grial. Está-me agora mesmo a vir à mente aquele filme que fala acerca do Santo Graal, De Indiana Jones. do Indiana Jones. Él tiene que elegir entre varias copas para saber cuál era la que era la de Cristo, ¿verdad? Ele tem que elegir entre várias taças para realmente ver qual é que era a taça da Copa de Cristo. Y había copas de oro con brillantes, E havia umas que eram feitas de ouro e que estavam cravadas com brilhantes, y había una de madera allí en una esquina sin ningún adorno. e havia uma que estava num canto que era toda feita de madeira, que não tinha qualquer tipo de adornamento. Y el explorador termina eligiendo aquella de madera, E o explorador terminou por escolher essa que era feita de madeira, sem adornos. porque era la única que daba imagen de la obra de Dios. Porque era a única que transparecia a imagem da obra de Deus. Porque la madera es fruto del trabajo de Dios. Porque a madeira é um fruto do trabalho de Deus. Y las copas de oro y brillantes eran trabajo de orfebre humano. E as copas que eram feitas de ouro e cravadas em pedras preciosas eram simplesmente sinónimo do trabalho humano. Y los hombres miramos más ese tipo de gloria E nós, os homens, normalmente olhamos mais para esse tipo de glória, que es fruto del trabajo humano que la gloria que es fruto del trabajo de Dios. que é fruto, esse tipo de glória é fruto de um trabalho humano, do que realmente aquela glória que é fruto do trabalho de Deus. Cuando el Señor le dice a Moisés cómo debían de construir los altares, Quando o Senhor indica a Moisés como deveriam construir os altares, le dijo que no hiciera altares de piedra labrada, disse-lhe que não fizessem altares de pedra lavrada, sino que talhada, perdão. obtuvieran piedras que salían directamente de la naturaleza, porque eso es lo que mostraba la gloria de Dios. Senão que obtivessem pedras que viessem diretamente da natureza, porque isso demonstrava a glória de Deus. Porque lo que para nosotros es excelente muchas veces es miserable delante de Dios. Porque aquilo que nós consideramos como excelência muitas vezes é miserável aos olhos de Deus. Y es uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia hoy, E isso é um dos grandes problemas que existe no seio da igreja hoje em dia, que el fruto del trabajo propio y de la humanidad de sus miembros tiene más valor para la Iglesia que aquello que Dios hace. que o fruto do trabalho próprio e dos seus membros muitas vezes tem mais valor para a igreja do que realmente aquilo que Deus emana no seu meio. Y nos gusta tocar trompeta y sonar tambores y que se vea mucho lo que estamos haciendo. E gostamos de tocar trompete e fazer soar os tambores e que se possa ver realmente aquilo que nós estamos a fazer. Acordaros del juicio que hace Jesús con la ofrenda de la viuda. Recuidar-vos do juízo que faz Jesus acerca da oferta daquela viúva. 2 pequeñas monedas en secreto 2 pequenas moedas que foram dadas em segredo valían más que todo aquello que daban los ricos tocando trompeta para que todo el mundo se enterara de lo que estaban haciendo. valiam muito mais das ofertas que os ricos davam para que todos os outros vissem aquilo que eles faziam. Estos eran unos miserables que querían demostrar a los demás que eran mejores de lo que eran realmente. Estes, na realidade, eram os miseráveis que faziam o que faziam para demonstrar aos demais simplesmente aquilo que estavam a fazer.
Dice en el libro de Job, en el capítulo 11 y versículos 13 al 16, Job 11, 13 ao 16. Se tu preparastes o teu coração, estenda as tuas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme, e não temerás, porque te esquecerás dos trabalhos, e te lembrarás deles, como das águas que já passaram. sí. Nos dice este texto, sí, es un consejo de un amigo de Job que le está incriminando a Job su situación. Sim, na realidade, contextualmente, é um conselho de um amigo de Jó que lhe está a incriminar de algo que ele fez. Pero es palabra de sabiduría de Dios para nosotros también. Mas, no entanto, é palavra da sabedoria de Deus para nós também. Y le está diciendo este amigo a Job que hay una forma en que él puede olvidar su miseria. Está a dizer-lhe que há uma forma para que ele possa esquecer-se da sua miséria. Igualmente nosotros podemos huir de esa condición miserable si seguimos el consejo de Dios para nuestra vida. Da mesma forma como nós podemos fugir dessa condição miserável se aceitamos o conselho de Deus para a nossa vida. Y este texto está diciendo que si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, Diz, se houver alguma iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti. y no consientes que la injusticia more en tu casa, E não vais deixar que a injustiça habite na tua casa, na tua tenda. y es importante centrarnos en la injusticia que mora en nuestra casa. E é muito importante que nos centremos na injustiça que mora na nossa casa. Una vez una hermana escuchó en un estudio sobre familias Uma vez uma irmã escutou num estudo que fazemos para famílias sobre la necesidad de corregir a los niños, a los hijos. sobre a necessidade que existe de corrigir às crianças. Algo que nos han hablado esta mañana también. Algo que hoje também ouvimos durante a exposição da palavra de manhã. Y ella llegó a su casa, E ela chegou à sua casa reflexionó sobre la palabra e refletiu acerca da palavra y se daba la circunstancia de que un matrimonio amigo les dejaba a su hija en casa para que la cuidara unas horas. e surgiu que nessa circunstância um casal, seu amigo, deixava o seu filho na sua casa por um período temporal. Así que lo que hizo fue poner en práctica la palabra de Dios en la hija del vecino. E aquilo que ela fez foi pôr em prática a palavra de Deus no filho do vizinho. Porque había que corregir las cosas que hacía mal esa niña. Porque tinha que corrigir as coisas que essa criança fazia de mal. Cuando tenía a sus propios hijos que estaban actuando de forma peor. Quando tinha na realidade os seus próprios filhos que estavam a agir de uma forma muito pior. Digo esto porque muchas veces estamos tan dispuestos a solucionar las injusticias que hay en el mundo Porque na realidade muitas vezes digo isto porque estamos tão dispostos a solucionar as injustiças que existem no mundo que nos olvidamos de empezar por nuestra propia casa. que esquecemos de começar a solucionar as que existem na nossa própria casa. Y cuando, si alguna vez nos metemos a solucionar los asuntos de casa, E quando alguma vez decidimos por solucionar os assuntos da nossa casa, empezamos por la mujer y los hijos começamos então por a mulher e pelos filhos y nos olvidamos que tenemos que empezar por nosotros e mismos. esquecemos que devemos começar por nós mesmos. ¿Hay alguien que le ocurre esto? A algum de vós vos ocorre isto? Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios es que si queremos dejar de ser miserables, Aquilo que nos ensina a palavra de Deus é se queremos deixar de ser miseráveis, tenemos que empezar a quitar las injusticias de nuestro propio corazón. teremos que começar por retirar as injustiças do nosso próprio coração. He visto tantas personas que claman por la justicia cuando otros tienen más que uno. Já havia tantas pessoas que clamam pela justiça quando outros têm mais que eles mesmos. Porque no es que quieran algo justo, sino que quieren tener más que los demás. Não é que na realidade queiram a justiça, mas querem eles ter mais do que os outros. Y estar en el privilegio por encima de los demás
En lugar de buscar, mira, yo ya tengo lo que es justo, no tengo que reclamar algo que no me corresponde. E na realidade aquilo que querem não é justiça, mas sim querem ter eles mais do que o que os outros têm, em vez de contentar-se e reconhecer que já tenho aquilo que é justo, aquilo que me corresponde. Y si queremos evitar la miseria en nuestras vidas, tenemos que afrontar primero nuestra propia realidad personal. E se queremos evitar a miséria, temos que aprender a enfrentar e afrontar a nossa própria realidade. ¿Soy justo o soy injusto? Sou justo ou sou injusto? ¿Lo que hago con referencia a los demás es justo o Aquilo es que injusto? faço com referência aos demais, nisso eu sou justo ou sou injusto? Porque la única forma que tengo de escapar de la miseria es buscar que la justicia de Dios se manifieste en mi vida. Porque a única forma que eu tenho de escapar à miséria é buscar que a justiça de Deus se manifeste na minha vida. ¿Amén? Amém? ¿Ya estamos? ¿Sí? Amém? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acordo? Amém? Si yo quiero dejar de ser miserable, tengo que buscar que la justicia de Dios actúe sobre mí. Se eu quero deixar de ser miserável, tenho que procurar que a justiça de Deus actue em mim. De tal manera que la justicia va a demandar de mí actitudes diferentes de las que tengo. De tal forma que a justiça de Deus vai demandar da minha vida que eu tenha atitudes diferentes daquelas que estou acostumado a ter. Y muchas veces no estamos dispuestos para eso. E muitas das vezes não estamos dispostos a fazer isso. Pero qué bueno que tú puedas decir, mira, la miseria que había en mi vida son como aguas que pasaron. Mas que bom que possas dizer que a miséria que havia na minha vida são como águas já passadas. Algo que fue en mi pasado, pero que hoy no es mi realidad personal. Algo que já faz parte do meu passado, mas que hoje já não é a minha realidade pessoal. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, y versículos 30 al 38. Es puro evangelio. É puro, evangelho puro. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem espereis tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Este texto tiene dos leyes espirituales principales. Este texto tem implícito duas leis espirituais principais. El primero es justo el último versículo, el versículo 38, O primeiro é justamente o versículo 38, o último, que dice que con la misma medida con que midamos, seremos medidos. que diz que com a mesma medida com que medires, serás medido. Y la otra ley es la regla de oro de la palabra de Dios. E a outra lei é a regra de ouro da palavra de Deus. Haced a los demás lo que queréis que los demás hagan con vosotros. Faz aos demais aquilo que desejas que te façam a ti. Yo esto pido que se aplique, salvo que alguno sea un sádico Eu isto realmente peço-vos que se aplique, o un masoquista, ¿verdad? salvaguardando alguma exceção de que algum possa ser algum sádico ou masoquista. Porque si le gusta el dolor, mira, a mí no me des de eso. Porque se na Pero realidade... la regla es decir, si yo hago a los demás lo que quiero que los demás me hagan a mí.
porque eu faço aos outros aquilo que eu na realidade desejo que me façam a mim. Então, salvo estas exceções, eu peço-vos que seja posta em prática esta regra. El apóstol Pedro decía, entusiasmado, porque había encontrado esa realidad en el Señor, O apóstolo Pedro dizia de forma entusiasmada porque ele tinha encontrado e visto essa realidade na vida do Senhor, que Dios quería compartir su naturaleza con nosotros. que Deus queria compartilhar a sua natureza conosco. Él sabe que Él es perfecto Ele sabe que Ele é perfeito y Él quiere la perfección en nuestras vidas. e Ele deseja a perfeição nas nossas vidas, No como una exigencia, mas não o faz como uma exigência, sino como una virtud en nosotros. senão como uma virtude em nós. Y por eso toda la palabra de Dios está encaminada en que nosotros seamos mejores que lo que somos, Por isso a palavra de Deus está toda dirigida em que nós sejamos melhores do que realmente somos, para que nosotros seamos más felices y podamos tener una vida mucho más satisfactoria. para que nós na realidade sejamos mais felizes e encontremos e vivamos uma vida mais satisfatória. Por eso el texto bíblico nos dice, a cualquiera que te pide, dale. Por isso o texto bíblico diz: a qualquer que te pedir, dá-lhe. A veces nos encontramos con personas que piden de una manera egoísta. Por vezes encontramos a pessoas que nos pedem de uma forma egoísta. Y entonces, en lugar de darle lo que pide, le tenemos que dar otra cosa. E então, em vez de dar-lhe aquilo que nos pedem, provavelmente temos que lhe dar outra coisa. Y el Señor es así también. E o Senhor age e atua dessa forma também. Dice en la palabra que no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A palavra ensina que, e diz: não recebeis porque pedis mal para gastar nos vossos próprios deleites. Así que nosotros tenemos que tener discernimiento para poder filtrar el tipo de demanda que tenemos enfrente. Assim que nós devemos ter discernimento para poder filtrar as demandas que estão por diante de nós. Y si es una demanda que hace daño a la persona que quiere recibir aquello, entonces decirle, mira, no te puedo dar eso porque es para tu mal. E se é uma demanda que pode causar dano à pessoa que nos está a pedir, então devemos dizer-lhe: não te posso otorgar essa demanda porque isso vai causar dano na tua vida. Pero lo que nos está reclamando el texto bíblico es que si alguien demanda algo de nosotros, tiene que recibir una respuesta. Mas aquilo que o texto nos está a ensinar e está implícito é: se alguém nos pede alguma coisa de nós, tem que receber uma resposta. No podemos hacer oídos sordos a las demandas de los que nos rodean. Não podemos, na realidade, fazer ouvido surdo ao pedido daqueles que nos rodeiam. Yo por eso entiendo que haya personas que dicen, mira, yo no me quiero relacionar con nadie porque cada relación con alguien me supone un coste personal. Por isso eu muitas vezes entendo que haja pessoas que não se queiram relacionar com ninguém, porque dizem, bom, eu ao relacionar-me com as pessoas, isso vai ter um custo nessa relação. Pero a nosotros nos es demandado que estemos abiertos a todas las demandas que tengamos alrededor Mas nuestro. a nós nos é pedido que estejamos abertos a responder a todo o tipo de demandas que nos façam. Al que te pide, dale. Aquele que te peça, dá-lhe. Y luego nos sigue diciendo, y el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. E aquele segue a ensinar-nos, e aquele que toma aquilo que é teu, não lhe o peças de volta. Y aquí nos está tocando la propiedad privada de cada uno de nosotros. E aqui refere-se àquilo que é a propriedade privada de cada um de nós. Y algunos dicen, mira, a mí tócame, pero no me toques mi hacienda. E a nós, pois, a mim toca-me, mas por favor não toques naquilo que é meu. Porque a veces nos duele más que nos quiten lo nuestro que nos molesten a nosotros mismos. Porque muitas vezes dói-nos mais que nos retirem ou nos tirem aquilo que é nosso do que nos venham provavelmente a molestar ou chatear. Y de alguna manera aquí está hablando de el corazón que es generoso. E aqui está implícito, está a falar acerca do coração que deve ser generoso.
¿Estamos dispuestos a renunciar a lo nuestro en beneficio de los demás? Estamos nós dispostos a renunciar daquilo que consideramos nosso em favor dos demais? ¿Estamos dispuestos? Estamos dispostos? Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por ser sinceros. Glória a Deus. Obrigado por serem sinceros, irmãos. Pero tenemos que tratar con esto, ¿verdad? Mas na realidade temos que tratar deste Hemos assunto. sido educados en un sistema de derechos. Fomos educados num sistema referentemente a direitos. Nos dicen que vivimos en una sociedad de derecho. Dizem-nos que vivemos numa sociedade de direito. Los sindicatos hablan de los derechos laborales. Os sindicatos falam acerca dos direitos laborais. Los grupos políticos emergentes siempre hablan de los derechos sociales. Os grupos políticos emergentes sempre falam acerca dos direitos sociais. Y muchas veces en la iglesia también nos encontramos con personas que están reclamando sus propios derechos. E muitas vezes no seio da igreja sempre nos encontramos a pessoas que estão reclamando os seus próprios direitos. Y sin embargo el Señor viene y nos dice lo contrario. No entanto, vem o Senhor e Ele diz-nos o contrário. ¿Qué es de lo tuyo que estás dispuesto a renunciar y a ceder a los demás? Ele diz-nos o que é considerado teu que tu estás disposto a renunciar a favor dos demais. ¿Qué es lo que vienes a aportar? O que é que tu vens a dar? Porque ahí es donde está el problema. Porque aí é onde encontramos o problema. En España se dice que hay personas que están acostumbradas a disparar con la pólvora del rey. Em Espanha é um dito popular que diz que há pessoas que estão acostumadas a disparar com a pólvora do rei. Y cuando nosotros gastamos recursos del vecino no nos importa gastarlos. E enquanto estamos nós a gastar os recursos que não são nossos, são do vizinho, pois estamos dispostos a gastá-lo. Pero cuando tenemos que gastar de lo propio, entonces las cosas cambian. Mas quando temos que gastar daquilo que é nosso, então as coisas começam a mudar. Y no sé si aquí ocurre igual. Não sei se aqui em Portugal passa o mesmo. Yo me acuerdo cuando mi hermana pequeña se casó y se fue a vivir a su casa. Eu lembro-me quando a minha irmã mais nova casou-se e foi viver à sua própria casa. Cambió su forma de llamar por teléfono. A sua forma de fazer chamadas pelo telefone mudou. Porque en casa estaba todo el día enganchada al teléfono. Porque quando estava em casa da família, dos meus pais, estava todo o dia a falar ao telefone. Pero cuando fue a su casa y tenía que pagar ella el recibo, Mas entonces ya no era lo mismo. Mas quando foi à sua casa própria e tinha que ser ela a pagar o recibo, então já as coisas mudaram. A veces pasa lo mismo en las comunidades de remar. Muitas das vezes passa exatamente o mesmo nas comunidades de remar. Mientras la nebulosa de la comunidad gasta, Enquanto a nuvem da comunidade é quem paga, no hay problema. não há problema. Pero cuando me toca a mí, entonces ya la cosa cambia mucho. Mas já quando tem de ser eu mesmo, então a coisa já começa a mudar. Pero en la iglesia pasa igual. Mas na igreja passa exatamente igual. Tantas personas que están dispuestas a gastar lo que es del vecino. Há tantas pessoas que estão dispostas a gastar aquilo que é do vizinho. Pero cuando tocas lo suyo ya las cosas cambian. Mas quando chega aquilo que é seu, então as coisas já começam a mudar. La palabra nos sigue hablando, ¿verdad? A palavra aqui continua a falar-nos. Amar a los que nos aman es fácil. Amar aquele que nos ama é fácil. Preocuparte de aquellos que se preocupan por ti. Preocupar-te por aqueles que se preocupam por ti. Cultivar una amistad en hermanos que son también amigos. Cultivar uma relação, uma amizade com aqueles irmãos que também já são teus amigos. He oído muchas veces decir, mira, yo a los hermanos no los puedo elegir. Ouvi uma frase que muitas vezes diz, eu aos irmãos não os posso elegir. Pero a los amigos sí. Mas aos amigos sim eu posso. De tal manera que, claro, ¿quién quiero que sea mi amigo? Aquel que me renta más a mi favor.
Então, de tal forma que quem é que eu quero que seja meu amigo? Aquele que me cause mais rentabilidade a meu favor? Aquel del que voy a sacar más beneficio, aquel que me aporta más cosas para mí. Aquele que me traiga mais benefício, que me possa aportar mais coisas a mim mesmo. Pero Jesús a sus discípulos les dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mas Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vós sois meus amigos se fazeis aquilo que eu vos mando. De tal manera que la amistad viene desde un corazón dispuesto a entregarse a los demás. De tal forma que esse ensinamento é que a amizade vem de um coração que está disposto a entregar-se o seu coração pelos demais. Y luego dice, los que prestan a los demás, esperando recibir otro tanto, no tienen ningún mérito. E aí depois fala acerca daqueles que emprestam aos demais à espera depois de receber algo em troca, pois isso não tem nenhum outro mérito. Y cuando alguien le hace un favor a otro, le dice, ¿me debes una? E quando alguém faz um favor a outrem e depois diz-lhe: bom, estás-me em dívida para comigo. De tal manera que pasas factura por tu servicio. De tal forma que estás a passar uma fatura pelo teu serviço. Todos estos son actitudes que son miserables. Tudo isto são atitudes que são miseráveis. Jesús, cuando murió en la cruz por nosotros, Jesus Cristo, quando morreu na cruz por nós, no estaba exigiendo nada de los demás. não estava a exigir nada dos demais. Él se dio de pura gracia Ele entregou-se a si mesmo de pura graça y nos dijo que siguiéramos sus pasos e disse-nos que seguíssemos os seus passos y que camináramos como Él hacia la cruz donde Él entregó la mitad de su sangre. e que caminháramos tal como Ele em direção à cruz, onde Ele derramou a sua sangue, No, la mitad de su a sangre. metade da sua sangue. Amén. Amém? No, no. Não. ¿Hasta cuánto de su sangre entregó en la cruz? Até quanto da sua sangue foi entregue na cruz? Todo, ¿no? Todo. Bueno, le quedó una gota Bom, parece que ficou uma pequena gota, y entró el romano con la lanza y le sacó hasta la última gota de su onde sangre. entrou a lança do romano e aí sacou-lhe a última gota da sua sangue. Y nosotros que nos decimos discípulos de Cristo, E nós que nos dizemos ser discípulos de Cristo, cuando alguien te está pidiendo más de lo que consideras razonable, quando alguém te está a pedir algo mais daquilo que tu consideras ser razoável, ¿estás dispuesto a ir más allá o te quejas de esa situación? estás disposto a ir mais além ou queixas-te dessa situação? Y aunque te quejes, E ainda assim, quando te queixas, qué bueno que digas, mi queja la dejo a un lado, yo sé lo que tengo que hacer porque soy un discípulo de Cristo. que bom é que digas: a minha queixa ponho-a de lado porque eu sei aquilo que tenho de fazer, eu sou um discípulo de Cristo. Amén. Amém? Bueno, leemos en Mateo 14, versículos 14 al 17. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Los discípulos de Jesús se acercan a Jesús y le dicen, Señor, mira la necesidad que tiene esta gente que te está escuchando. Os discípulos de Jesus chegaram a Jesus e disseram: Senhor, olha bem a necessidade em que se encontram estas pessoas que te estão a ouvir. La respuesta de Jesús fue impactante. A resposta que Jesus Cristo lhes dá foi realmente de grande impacto. Fue inesperada. E na realidade foi inesperada. Ellos estaban pensando que iban a quedar muy bien delante del maestro. Eles estavam a pensar que iriam ficar bem diante de Jesus. Porque tenían tanta carga por la necesidad de los que estaban allí. Porque estavam na realidade a manifestar uma carga no seu coração para com aqueles que estavam ali em necessidade.
fueron capaces de discernir la necesidad. Eles foram capazes de identificar e discernir a necessidade por que passavam aquelas pessoas. Y enseguida buscaron una solución alternativa. E logo de seguida também procuraram uma solução alternativa. Que se vayan por las aldeas alrededor y compren lo necesario para comer. Pois que vaiam caminhando pelas aldeias à volta e possam ir comprando aquilo que necessitam para comer. El ping-pong creo que no se había inventado todavía, Provavelmente ainda não creio que tivesse inventado o ping-pong naquela altura, pero ellos ya jugaban al ping-pong. mas eles, no entanto, já tinham começado a jogar ping-pong. Y hay muchos que tienen esa habilidad, E há muitos que têm essa habilidade. que son capaces de discernir la necesidad de otros, São capazes de identificar e discernir a necessidade de outros, pero enseguida buscan una solución alternativa. mas logo de seguida procuram uma solução alternativa. Pero Jesús les dijo, Mas Jesus disse-lhes, no tienen necesidad de irse. não faz falta, não necessitam ir-se. ¿Qué solución tendrá el Señor? E então eles provavelmente pensaram, mas que solução é que terá o Senhor? Darles vosotros de comer. Jesus disse-lhe, dai-lhes vós de comer. Si tú eres capaz de ver la necesidad en otro, Sim, tu és capaz de ver a necessidade do outro. tienes la responsabilidad de buscar soluciones reales. Então tens a responsabilidade de buscares uma solução real. Tú dices, mira, yo mejor no me preocupo de cuál es la situación de los demás, porque como diga algo, me toca solucionarlo a mí. Provavelmente então dirás, bom, então é melhor não preocupar-me com o problema de outro, porque se diga alguma coisa, então vou ter que solucionar-lhe o problema. ¿Miserable o misericordioso? Então, a questão miserável ou misericordioso? ¿Cómo, Señor, nosotros? E eles disseram, como, Senhor, nós? Si para solucionar este problema necesitamos no sé cuánto dinero. Mas se nós para solucionar este problema vamos necessitar um dinheiral. Y nosotros no estamos dispuestos a eso. E nós não estamos dispostos a isso. Tampoco tenemos recursos suficientes. Nem sequer temos os necessários recursos. Jesús les dio una lección importante. E Jesus Cristo deu-lhes uma lição muito importante. ¿Qué es lo que tenéis? O que é que vocês têm? Vamos a poner delante de Dios lo que tenemos, Vamos a pôr diante de Deus aquilo que temos. para que Dios produzca el milagro de la multiplicación. Para que Deus possa produzir um milagre da multiplicação. Y el problema que hemos identificado pueda ser suplido E o adecuadamente. problema que nós identificamos possa ser, na realidade, solucionado de forma adequada. Y muchas veces nos quedamos a mitad de camino. E muitas das vezes ficamos a meio do caminho. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé gracia suficiente. E temos que pedir-lhe ao Senhor que Ele nos dê da sua suficiente graça. No solamente para ser sensibles a la necesidad de otro, Não somente para ser sensíveis à necessidade dos outros, sino también para poder tener la respuesta oportuna para sus vidas. senão também para que possamos ter a resposta oportuna às suas vidas. Termino leyendo Isaías 32, versículos 5 al 8. Ao louco nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais e pela liberalidade está em pé. Dos posiciones posibles: ruindad, Duas posições possíveis. ser un ruin, Ser mau, ter ruindade y utilizar trampas y caminos escabrosos, e utilizar de maquinações e caminhos enganosos, o buscar tener un corazón generoso. ou buscar ter um coração generoso. Eso se nos plantea adelante. Isso é aquilo que nos é posto por diante. Ser mezquino, ser miserable, Ser mesquinho, ser miserável,
o tener el corazón misericordioso que Dios tiene. ou ter o coração misericordioso que Deus tem. Eso es lo que tenemos que elegir, Isso é aquilo que nós temos que elegir. no solamente ahora aquí en el Congreso, Não somente agora, aqui no Congresso, sino mejor mañana senão que melhor no dia da manhã. y cada día al levantarnos, procurar pensar en generosidad, E cada dia ao despertar, buscar pensar em generosidade y actuar conforme a ese corazón misericordioso de Dios con respecto a los demás. Vamos a orar por e ello. actuar conforme ao coração de Deus, um coração misericordioso em relação aos demais. Dios Vamos a mío, orar. no queremos ser aparentes, Señor. Señor, no queremos quedarnos solamente en palabras, Dios. Señor, yo te pido que saliendo de este lugar, Señor, podamos actuar con la generosidad que sale de tu propio corazón, Dios mío, y podamos dar respuestas reales a los problemas de las personas. Señor, por eso pedimos, Señor, de tu gracia, Señor, de tu ayuda, Señor. Señor, de tu transformación de nuestras vidas, Señor. Señor, quita el egoísmo de nuestro corazón, Señor, para que podamos servirte, Señor, y glorificarte con nuestras vidas, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.